Hélder Raimundo, historiador, pedagogo e escritor, mas parafraseando Jorge Luiz Borges, sou sobretudo um leitor. Estou na playlist do canal Professor Hélder Raimundo, comentando um pouco acerca do meu livro Desequilíbrio, a Decomposição na Ausência de Sentido e Obrigação de Existir, publicado em novembro de 2022 pelo selo Apris. Fiz vídeos comentando a introdução e estou lendo agora o capítulo 1 com vocês, Confusões entre Espírito e Matéria, Quem eu era, quem eu sou. No vídeo anterior eu li metade do capítulo, continuarei daqui. Então se você caiu acidentalmente nesse vídeo, volte no vídeo anterior, na playlist lá no YouTube, que você entenderá a sequência, tá? Cada vídeo terá cerca de 10 minutos. O começo da minha narração é determinado pelo nascimento carnal de outro eu. Vou narrar toda a minha vida e pararei quando o outro eu também morrer, e depois não mais sei o que acontecerá. As pessoas com quem convivi e que morreram já estão narrando sobre a vida delas. Todas narram enquanto o substituto está vivendo. Nos atos que envolvem outras pessoas, as narrações diferem, dependendo do ponto de vista. A vida do substituto é modificada. Percebi que minha vida nunca esteve em minhas mãos, e maldito o espírito que narrou a vida dele enquanto eu for o substituto. Narrarei cuidadosamente e espero que outros narradores não atrapalhem a vida desse substituto. A vida é o equilíbrio entre o enredo tecido pelos espíritos e o vivente carnal que não é, mas que tenta ser e morre sem nada alcançar. Não é a vida que tem sentido, mas a morte. E eis que tudo se fez novo, mas o passado se repetirá, e no eterno retorno do mesmo, nada mesmo pode ser narrado da mesma forma. E assim, diante de um não lugar, ou de um lugar inefável, o resíduo espiritual do ser que viveu novamente tem a possibilidade de tecer seu destino. Pairado nesse limbo indiscernível, preso ao ser que nascera por raízes que se assemelham ao que conhecemos como os neurônios, a sobra do que fora William começou a escrever. A escrita não se encaixava em nenhuma das línguas ou dialetos conhecidos do planeta. Não se tratava de hieróglifos, escrita cuneiforme ou letras. Era o universo da escrita por impulsos, manifestações de energias que culminariam, por falta de definição mais precisa, no que chamamos de vontade. Vontade no movimento, vontade no instante, vontade na ação. O espírito William estava pronto para reescrever a sua história, ligada ao bebê nomeado Antônio Gramsci, e que teria seu destino traçado, dessa vez de maneira perfeita. Na vida, quando estamos diante de situações que exigem uma tomada de consciência e uma decisão que mudará tudo, raramente sabemos como agir. Toda experiência é um salto no nada, porque as coisas futuras não nos são conhecidas. Agimos pelo passado, pelo que aconteceu conosco e com o mundo, mas o mundo nunca nos espera e não se deixa traduzir, e o desabrigo é a situação do presente. Para julgarmos uma vida, precisamos de distanciamento. Só conseguimos julgar quando tudo já passou e nenhum julgamento importa mais. Somos uns reativos olhando para o que se foi e se perdendo em relação ao que estamos sendo. E o espírito William não fugiu à regra. Ele não sabia em que lugar se encontrava, ele não sabia a resposta para a pergunta que talvez esteja presente desde os primeiros hominídeos aptos a usar o cérebro. Quem somos nós e para onde vamos? E sem saber essa pergunta, podemos até chegar em algum lugar, podemos ter a ilusão de que o movimento cessa, de que vamos parar e que estávamos fazendo e finalmente desfrutar de uma plenitude ou de um marasmo torturante, indifere. Mas não é assim. O William era um espírito? O que é um espírito? O William é o resíduo que narra pela rede de neurônios ou é Antônio Gramsci que nascer agora? O William não sabia nada de sua situação de resíduo espírito narrador. Talvez, em uma nova transformação, como aquela que separou da carne o que chamamos de morte, a sua situação seja esclarecida, mas somente quando essa transformação chegar. Talvez uma nova etapa e novamente terá de lidar com a ignorância do momento. Quando ele entender o que é um resíduo espiritual que narra, provavelmente uma nova ignorância acerca da atualidade se fará presente. Vida é movimento? Vida é desabrigo? Vida só é quando deixa de ser? Porque o espírito William sabe que é Gramsci e tentará narrar com base no aprendizado que teve enquanto viveu. Pairado,
tentando se lembrar de como foi sua vida enquanto estava encarnado e refletir sobre o que deveria ter feito, agora ele sabe onde errou, que ações tiveram efeitos devastadores e assim poderá evitar cometer os mesmos erros. Talvez essa obrigação de narrar só exista porque ele não foi perfeito enquanto foi William Borges. E se for perfeito, sendo Antonio Gramsci, deverá ser anexado ao Uno que rege o universo. E, enfim, ter todas as respostas de que tanto necessita. Essa obrigação aceita de modo tácito, narrar. Além do mais, nada mais restava a escrever para ele que fora escritor enquanto estava vivo. Era uma boa forma de passar o tempo, sem ter de lidar com o reino das necessidades biológicas. Produziria seu livro perfeito. Seu personagem realmente teria vida e ele seria o autor. Espere, narrar não é tão simples. Não é apenas um livro. É a vida de um ser humano e o futuro de um espírito suscetível de ascensão ou de rebaixamento. É preciso relembrar o que foi feito de errado, anotar em algum lugar, organizar e escrever pacientemente. Assim pensou William, iria catalogar tudo antes de iniciar e demorou muito, relembrando sem nada escrever. William, agora eu entendo por que os bebês ficam um longo período sem entender o que estamos falando ou compreendendo poucas coisas. É o espírito narrador que está revisando suas vidas anteriores antes de fornecer o material que irá conduzir o substituto a direcionar suas ações. Daí a diferença entre um bebê e outro. São meros casulos de espíritos que narram e nós, enquanto somos seres humanos, estudando para compreender o desenvolvimento do recém-nascido, nunca entenderíamos tudo, já que as explicações não estão no reino da matéria, se é que a condição de espírito não é matéria. William, o grande problema em começar a narrar é que não me recordo de muitas coisas da minha infância e sobre o que eu deveria ter feito. Meu pai, um noveiro, contou-me que nasci em Stratford-upon-Avon, no condado de Warwick, e sei que até os 13 anos de idade não pensava muito em ser alguma coisa, em escrever. Comecei a trabalhar nessa época, e é nesse momento, quando fazia o que não gostava, ajudando o pai, guardador de cavalos, bastidores de teatro e outras insignificâncias, é que pude imaginar uma outra vida. Acho que sonhar é isso, estar onde não estamos agora, ver um fio de esperança no desespero sufocante da falta de sentido. William continua. Nos bastidores do teatro, da visão dos atores aplaudidos ou vaiados, sendo recebidos com fervor ou com tomates podres, mas sempre vistos, veio a ideia de que ali havia um espaço em que eu podia ser algo, em que meus sonhos se tornariam possíveis. Comecei a atuar em pequenos papéis, por vezes entrava e saía do palco sem dizer uma palavra, passei a escrever peças, a escrever mais e mais, até que começaram a gostar daquilo que eu escrevia. Encontrava na escrita teatral um pouco do que chamamos de sentido da vida. William, mas paremos um instante, esperem, por que narramos tudo com tanta coerência de modo linear? Não foi bem assim. Em meio ao desespero da vida real, da falta de perspectiva e vivendo em um mundo onde tudo estava feito por outros, de modo que só cabia seguir as regras, por vezes a bebida ou o amor são as possibilidades de escapar do determinismo que a pequena. Desposei Mary Adam, bem naqueles momentos em que a cabeça de cima perde para a de baixo, e que os efeitos são impossíveis de controlar. Um filho, 2, e nem contei mais. Quem conta quantos filhos temos? Nascem, morrem, tudo passa. Mal damos conta de cuidar da própria vida. Ali estava eu, preso a uma camponesa em uma região periférica da Inglaterra e morrendo cada dia, deixando de fazer aquilo que gostava. Parti para Londres para encenar minhas peças e fazer da minha vida o próprio palco.